Eu oro e te agradeço em nome de Jesus e todos digam amém. Que a paz seja com todos. Irmão Elismar, Deus abençoe, irmã Sônia. Bem, o tema dessa mensagem, estudo, é aprendendo a servir, de acordo com o fator Josué, certo? Aprendendo a servir de acordo com o fator Josué. Eu quero que você abra sua Bíblia em Josué. No livro de Josué, está depois de Deuteronômio, capítulo 3, versículo 7, que diz assim: E o Senhor disse a Josué: Este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Mais uma vez, Josué capítulo 3, versículo 7, para corroborar, apoiar essa temática, estudo, aprendendo a servir de acordo com o fator Josué. Livro de Josué 3,7. E o Senhor disse a Josué: Esse dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Amém, amados? Bem, Josué, ou o livro de Josué, é um tanto quanto conhecido por muitos, outros nem tanto. Precisamos levar em consideração que existem muitos neófitos na fé, novos que estão começando a caminhar com Cristo. Então assim não há tanta familiaridade. Eu procuro ser o mais simplório, o mais objetivo para alcançar todos quantos nos ouvem. Josué, para que vocês possam entender melhor sobre esse fator, ou com a pessoa, ou na perspectiva desse homem de Deus, a servir a Deus, servindo a igreja e as pessoas. Josué, falando um pouco sobre esse homem e sobre o fator na questão de servir, esse nome tem o mesmo significado, irmãos, que o nome Jesus, do hebraico para o português, significando Deus é salvação, ou Yahvé é auxílio. Então quer dizer, o nome Josué tem o mesmo significado que Jesus, e do hebraico para o português significa Deus é salvação, ou Yahvé, que também é um nome hebraico que significa Deus é o auxílio. Josué, amados, era filho de Num e membro da tribo de Efraim. Quer dizer, era um homem que fazia parte dos clãs que compunham o povo de Israel, que estava inclusive sendo institucionalizado nesse presente momento. Eles nem haviam entrado para tomar posse da terra prometida, antiga Canaã, hoje atual Palestina, no Oriente Médio. Então Josué era filho de Num e membro da tribo de Efraim. Josué provavelmente, com certeza, nasceu durante o período do cativeiro do Egito, onde o povo hebreu ficou cativo, aprisionado, num período de 430 anos pelo Império Egípcio.
Você vai encontrar isso no livro de Êxodo, tá? No finalzinho do livro de Gênesis, no começo do livro de Êxodo, né? Até o capítulo 12, 13, onde eles conseguiram a libertação, a carta de alforria dada por Deus, e assim foram libertados do cativeiro faraônico, onde ficaram 430 anos. E o mais interessante, irmãos, que nesse período é importante a gente levar em consideração que o povo hebreu, nesse presente momento, toda a cultura que eles tinham relacionadas a Yahvé, ou Deus, em 430 anos, vivendo como escravos no Egito, eles perderam totalmente, porque morreram geração e nasceram gerações. E com isso, perderam totalmente sua cultura, a sua crença em relação a Deus, o que eles haviam aprendido com seus pais, né? Com Abraão, Isaac, enfim. Eles praticamente esqueceram de tudo, porque gerações foram se passando, né? E Josué nasce nesse contexto, já próximo da libertação do cativeiro de Faraó. Josué, irmãos, era um homem piedoso e que se tornou zeloso na fé e temente a Deus. Lembrando que ele não tinha quase nenhum tipo de conhecimento em relação a Yahvé, o Deus, ao Deus de Moisés. Mas esse homem, por ter já algumas características importantes que nós vamos ver no desenrolar desse estudo, ele acabou se tornando um homem zeloso na fé e extremamente temente a Deus. Tanto que o tema dessa mensagem, estudo, significa aprendendo a servir com o fator Josué. Né? Josué é um pontapé inicial para quem quer servir a Deus, servindo a igreja e as pessoas. É importante salientar, vou falar muito sobre isso. É impossível eu e você servirmos a Deus se não servirmos a igreja, se não servirmos ao próximo, se não servirmos aqueles que estão ao nosso redor. Josué tinha o dom e a humildade em servir. E isto, logicamente, foi aperfeiçoado quando decidiu auxiliar e servir a Deus, servindo a Moisés e o seu povo. Quer dizer, Josué já tinha algumas aptidões que lhes foram dadas por Deus, sem que ele mesmo soubesse, logicamente. E logicamente que depois ele entendeu que tudo provinha de Deus, mas ele tinha uma facilidade por conta da sua humildade, né? E por conta disso, esses dons, esses talentos foram aperfeiçoados quando ele decidiu, né, auxiliar e servir a Moisés e ao seu povo. Josué, assim como muitos, foram chamados por Deus, todavia decidiu ouvir a voz de Deus e obedecer a Deus. Por isso o Senhor o capacitou sobremaneiramente, irmãos, para fazer a diferença. É aí que eu quero abrir um parênteses. A Bíblia diz no Evangelho de São João, capítulo 15, versos 16, eu vou ler para todos nós, né? A Bíblia, de fato, relembrar é viver. Tem coisa que você relembra, você chora, te traz tristeza, mas a Bíblia não. Já conheci esse texto, mas é importante você estar sempre recitando. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Vós não escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós,
E vos coloquei para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça, para que tudo em que pedirdes ao meu Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Então quer dizer, Deus nos escolheu por meio de quem? De Cristo Jesus na cruz. O sacrifício de Jesus é universal. Jesus foi a propiciação, o sacrifício vicário por mim e por você. Por isso ele nos chamou na cruz. Logicamente, todavia, nem todos darão créditos à palavra de Deus. Por isso que nós observamos um grande número de afastados, de pessoas religiosas que não querem servir a Cristo, mas servir a religião. Por quê, pastor, que servem à religião? Porque, amados, servir a Cristo, servir ao Evangelho, servir a verdadeira religião. Essa palavra religião significa religação. O único que pode nos religar a Deus é Jesus. É uma questão de abdicação, renúncia, abandono do pecado literal. E aí eu escolho, quando eu não quero seguir a Jesus literalmente, uma religião onde eu consiga me adaptar para sustentar a minha vida pecaminosa. Eu sei, porque eu já fui um religioso, talvez você também. Eu não tive o privilégio de nascer, num berço evangélico como muitos, mas todavia isso é um pouco incerto também. Há pessoas que nascem no berço cristão, mas também são meros religiosos e ainda não teve um encontro, não tiveram um encontro real com Cristo e precisam orar, se submeter, mas todavia acontece muito, Todos nós fomos chamados na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu na cruz, ele te chamou para a salvação, para a reconciliação. Todos nós somos capacitados quando damos ouvidos à voz de Deus, não a voz do homem, mas a voz da palavra de Deus, de homens que ensinam as sagradas escrituras. Quando você ouve alguém que te ensina a palavra de Deus, é o próprio Deus que está ali ensinando. Não dê ouvido a pessoas que não conhecem a Deus, que são religiosos, que o relacionamento é superficial. Vocês já viram um cego guiar outro cego? Ambos vão cair no buraco. Agora, quem dá ouvidos à voz de Deus, à palavra de Deus, com certeza é capacitada pelo poder sobrenatural, sobremaneiramente, vai além, pelas próprias mãos do Senhor nosso Deus. E Josué, ele ouviu, porque ele poderia, como muitos hebreus, negligenciar a voz de Deus, não dar credibilidade ao chamado de Deus. Enfim, ele tinha essa opção de escolha. Devemos levar em consideração que a soberania de Deus, ela existe, É a supremacia sobre tudo e todos, mas existe também a participação humana. Então, Josué, assim como eu e você, temos o livre arbítrio em escolher, em seguir, em dar ouvidos à voz de Deus. E quem ouve a voz de Deus, quem segue a Deus, pode ter certeza que não andará nas trevas. Jesus disse no Evangelho de São João, ele disse o seguinte: eu sou a luz
do mundo. Quem me segue jamais andará nas trevas. Então nós temos a opção de andar nas trevas ou de andar na luz. Não dá para andar também em cima do muro. Eu tenho uma certa simpatia pelo evangelho, mas por outras religiões que foram criadas pelo homem. Não funciona. A vida cristã, como eu disse, é uma vida de renúncia, de abdicação e de percas. Você tem que aprender a perder, a renunciar, a abrir mão de si mesmo para viver a vida e a vontade de Deus. Paulo, o apóstolo, ele disse em Gálatas, vou ler esse texto para nós, não tenho pressa porque nós vamos subdividir essa mensagem em 2 ou 3 semanas, aprendendo a servir de acordo com o fator Josué. Gálatas, carta aos Gálatas, pode abrir aí, grifa na sua Bíblia, pega o hábito de grifar a palavra de Deus para que você consiga memorizar e aprender e recitar textos com muito mais facilidade. Gálatas capítulo 2, versículo 20, disse assim, o apóstolo Paulo, escrevendo, motivado pelo Espírito Santo aos Gálatas. Estou juntamente crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, quer dizer, a vida que eu vivo agora, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não desprezo a graça de Deus, pois, se por intermédio da lei se obtém a justiça, então Cristo morreu em vão. Ele está dizendo que nós não somos salvos pela lei, mas sim pela graça, pela fé. E que fé é essa? Uma fé ativa, operante, uma fé que você renuncia o pecado, que você renuncia o mundo, renuncia a si mesmo, os valores que você acha que é certo para viver de acordo com os valores do reino de Deus. Isso basicamente é a vida cristã. E muitos têm dificuldade por causa disso, né? E infelizmente, por outro lado, precisamos ressaltar, né, e comentar que muitos falsos profetas e hereges têm pintado um evangelho, né, de somente benefícios e favores, que Deus na realidade está ao nosso dispor para satisfazer as nossas vontades, não as nossas necessidades, as nossas vontades humanas, para que possamos viver uma vida regalada e descompromissada na terra. Esse não é o evangelho de Deus em Cristo Jesus. Pelo contrário, nós precisamos entender e fazer a diferença em relação a essas coisas, que a partir do momento que nós damos ouvidos, como Josué o deu, a Deus, por meio do profeta Moisés, por meio da mensagem de Deus, e começamos a seguir o Senhor, né? Ainda que tenhamos entrado na comunidade, em Cristo, na igreja, com uma motivação contrária, a nossa motivação real deve ser a salvação. Porque quando a minha motivação é a salvação, quando a sua motivação é o reino, todas as coisas que precisamos, que necessitamos, o Senhor coloca à nossa disposição. Eu tenho o hábito em dizer, e é importante isso, não tenho tudo o que quero, mas tudo o que eu preciso. Ao longo desses
20 anos praticamente servindo ao Senhor, o Senhor tem colocado em minhas mãos. Não tenho tudo que quero, graças a Deus, mas tudo que eu preciso, que eu necessito, não o meu desejo carnal, a minha vontade humana, mas aquilo que é uma necessidade para minha subsistência e da minha família, Deus tem colocado em nossas mãos. Eu quero ler um texto com vocês, um texto um tanto quanto importante. Não estava no script, mas todavia acredito que esteja em Provérbios, se vocês puderem abrir. Livro de Provérbios. Provérbios que escreveu o Senhor nosso Deus por meio do pregador, profeta, mensageiro Salomão. Eu amo esse texto. Esse texto tem feito parte da minha vida desde o princípio da minha fé. E eu tenho ajudado a muitos por meio desse texto ou textos como esse a ter uma vida cristã equilibrada, a entender de fato o que é o Evangelho. Provérbios capítulo 30. A partir do versículo 5, pega a sua Bíblia, nós estamos no culto a Deus. Provérbios capítulo 30, a partir do versículo 5. Preste atenção, grife aí e comece a orar. Porque talvez você que se converteu também de 20 anos para cá, tanto eu quanto você, nós fomos bombardeados pela doutrina triunfalista do diabo, né? Nós fomos bombardeados em muitas comunidades que se dizem cristãs pelos adébitos de Mamon, ao Deus do dinheiro, da avareza, da luxúria. Não é o nosso Deus, não é o nosso Cristo, não é o Evangelho do Reino de Deus. Jesus não morreu para te dar dinheiro. Jesus morreu para te dar a sua salvação e vida eterna em Cristo Jesus. Deus não se fez carne. Ponha isso na tua cabeça, ou quem vai escutar isso. Deus não morreu em Cristo Jesus para nos dar dinheiro. Ele morreu para nos dar a salvação e a vida eterna ao lado de Deus. Então grife esses textos que você vai começar a ter uma vida cristã um tanto quanto mais equilibrada para a glória de Deus. Observe aí, Provérbios capítulo 30, a partir do versículo 5. Toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Nesse caos que estamos vivendo globalmente, a palavra de Deus é o nosso escudo. Quando a gente está aflito, preocupado, angustiado, né? A meditação da palavra e a vida piedosa te ajuda a superar qualquer tipo de problema, tá? Então, toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes as suas palavras, para que não te repreenda e sejas achados mentirosos. Quer dizer, quem coloca na palavra, quem acrescenta alguma coisa ou tira, é achado mentiroso diante de Deus. Quem cria dons que não existem, quem vende indulgências, quem adultera a palavra para o seu bel prazer, para manter uma máquina pública, uma instituição, né? Esses camaradas serão tidos como mentirosos diante de Deus. E a Bíblia diz que os mentirosos, em Apocalipse capítulo 22, não herdarão
o reino dos céus. Nada acrescente, não coloque nada na palavra. Eu não tenho o direito de colocar e nem tirar nada. Nenhum obreiro tem o direito de fazer nada, modificar o que está posto, estabelecido por meio de sangue, né? Por meio de Deus, desde a antiguidade, antes de um mundo existir, Deus já havia estabelecido e escrito a palavra. Ao contrário do que muitos falam, que a Bíblia foi escrita pelo homem, não foi escrita por Deus. O homem apenas reproduziu o caráter e a vontade de Deus nas pedras, nas peles dos animais e nos papéis dos dias atuais. Versículo 7, Provérbios 37, nós vamos encerrar aqui para a gente orar. Duas coisas te pedi, não me negue, antes que morra. Essa tem sido sempre a minha oração. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que porventura de farto não te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que empobrecendo venha a furtar e lance mão do nome de Deus. Eu vou ler nessa tradução, Reina Valera, que ela é um pouco mais contemporânea, uma tradução muito boa. Provérbios 35. Toda a palavra de Deus é limpa, ele é escudo para os que nele refugiam. Não acrescentes nada às suas palavras, para que não te repreenda e sejas considerado mentiroso. Duas coisas te peço. Não as negue a mim antes que morra. Afasta de mim a falsidade e mentira. Não me des pobreza nem riqueza. Concede-me o pão diário, quer dizer, a porção de cada dia. Não seja que me sacie e te negue e diga quem é o Senhor, ou que sendo pobre furte e profane ou roube, profanando o nome de Deus. Então, amados, essa mensagem desse texto de Provérbios, capítulo 30, dos 5 ao 9, diz o seguinte: Senhor, dê e supra a minha necessidade a cada dia. Que eu não sirva ao Deus Mamon, que eu não seja mentiroso, religioso, que eu não agrave eu mesmo os meus ouvidos e entenebreça os meus olhos com a escuridade, não querendo enxergar a verdade, mas que eu possa ver a tua luz. Então nós vamos parar por aqui. Sexta-feira, se nós não formos arrebatados, daremos continuidade nessa temática estudo, aprendendo a servir de acordo com o fator Josué, esse homem de Deus, aprendendo a servir a Deus, a servir a igreja, a servir as pessoas, a servir o próximo com o fator Josué. Então aprenda já aqui, não seja cobiçoso, ganancioso, não seja religioso, mas teme a Deus.